para podermos ouvir a nossa professora, coordenadora do grupo do Conselho Deliberativo da Ávalo. E para nós é bem importante nós termos esse entendimento. E quando a gente fala de desenvolvimento, entra algo que, vindo de professores, para nós é melhor, acompanha-se a didática mais facilmente. Então, a gente pede para a Ana Rita dar uma explicitada na NR1, que é algo bem importante que está acontecendo agora aqui no Rio Grande do Sul e no mundo. Bom dia. Dormiram bem? Ávalo, equilibrando vidas com amor e excelência. Todos nós aqui ontem falamos muito sobre a fé e hoje damos sequência. O meu papel aqui é trazer um tema muito importante que fala sobre empresas, e isso significa um nicho para as franquias. Tem franqueado aqui? Alguns. Então vamos juntos abrir mais uma frente para a Ávalo. Cumprimento também todas as pessoas que estão aí no Instagram, o YouTube, na nossa transmissão. Bem-vindos a esse conhecimento que começaremos a trabalhar. Sobretudo, a mensagem da palestra é: o humano como prioridade. Todos nós aqui gostamos de ser retratados, não é mesmo? Todos nós aqui gostamos de ser reconhecidos na nossa essência, que precisa de... Quantas horas vocês dormiram hoje? Estão bem alimentados? E também a gente gosta de ser exigido, não é mesmo? Quanto mais nós somos exigidos, mais nós nos esforçamos para atingir as metas. Alguém que é empresário já ouviu falar de meta? Pois tem. Os franqueados aqui sabem que tem meta? Tem. Mas o que se falou ontem aqui? Coração. Eu quero entregar o que é algo que melhore a vida das pessoas. Então aqui vocês estão diante de uma pessoa. Eu já vou me apresentar. Tem a sequência desses slides aqui. Mas a voz que fala é a voz do meu coração. Juntos estamos criando um ecossistema do Brasil e até fora. Tem Peru aqui presente, tem Chile presente. Então estamos indo para fora do Brasil. Agora a questão é, vamos fazer um trabalho direitinho dentro do Brasil também? Então, meus queridos, convido vocês para observarem os slides. Alguma assessoria técnica, por favor, passagem dos slides? Aula prática aqui? Para frente? Para frente, para trás? Ok. Testando. Tá ligado, Rubinho? Tá ligado? Ah, é para testando, até agora não. Testa o Bluetooth. Quem está contando o tempo da palestra dá o desconto, hein? Vamos fazer o teste? Volta. Aí, o que realmente sustenta uma organização? Pessoas, relações, cultura e propósito. Vamos fazer uma abordagem então geral. Uma abordagem geral significa: vamos nos pensar como uma empresa. E aqui nós temos uma organização de um evento, né? Pessoas são importantes para a organização desse evento? Sim. O relacionamento entre elas? Sim. A cultura, que é o que move a realização desses eventos? Sim. E o propósito final é equilibrando vidas com amor e excelência, expandindo, portanto, toda a filosofia Ávalo. Cadê o Mauro? Então, qual é a filosofia da nossa empresa? Reequilibrar as vidas. Vamos nós termos um exemplo desse reequilíbrio também? Convido cada um a pensar o quanto que a Ávalo já reequilibrou a sua vida. Como franqueado e também, se temos clientes de sessões, pensar nesse aspecto. Agora vamos
transpor isso tudo para a sustentação de uma organização. Quem aqui não tem muito interesse na palavra sobre empresas e tal, pensa no seu ambiente familiar, tá bom? Então, vamos sustentar a nossa família com um melhor clima dentro da família. Se nós formos centrar um pouco mais na empresa, e eu preciso fazer isso por causa do tema da empresa, quanto custa um colaborador presente fisicamente? Então, um colaborador dentro de uma empresa, ele tem uma atividade, ele tem uma remuneração e ele tem tarefas a serem cumpridas, não é mesmo? Entretanto, os índices de saúde mostram que os colaboradores não estão tão saudáveis assim. Então, o tema da palestra é o humano como prioridade. Vamos priorizar o humano. O que nós vamos fazer com esse humano que está dentro da nossa empresa? De novo, quem está pensando na organização da sua família, o que eu vou fazer e quem faz parte da minha família. Então, dentro da família, dentro das empresas, eu tenho o quê? Burnout, ansiedade, estresse, presenteísmo, absenteísmo, rotatividade. Né? Então, quem tem filhos, às vezes dá uma rotatividade, dá um presenteísmo, né? Está só ali presente, mas está no game. Nas empresas também, né? O funcionário está ali, está tendo rotatividade, turn-off nas empresas. Todo empresário sabe quanto custa uma demissão. E às vezes nós temos o quê? Estresse, ansiedade. Como regular isso? O ponto todo não dá para negar, isso existe. Seja família, seja empresa. Ansiedade, depressão, presentes. Os números ecoam pelo mundo. Então nós temos aqui um dado da OMS, 1 bilhão de pessoas com algum transtorno mental. 1 em cada 8 estão afetados pela doença. Quantas pessoas nós temos aqui presentes? Quantas pessoas nós temos online? E de novo, vai pensando na tua família também. Meu objetivo, aqui eu sempre peço, né? Qual é o meu público que vai me ouvir? O público é extremamente heterogêneo. Então, vamos fazendo a ponte. Estamos precisando olhar para nós mesmos. Aumento de 25% a partir da incidência do Covid. Se nós formos pensar em termos gráficos, nós tivemos um aumento de afastamentos dentro das empresas de 68% de 2022 para 2023. Isso aí já estava suficiente para ter um repensar político, econômico, social. Olha o saldo que deu para 2024. Olha o número que está aí. O que nós vamos fazer com isso? Observar, conscientizar. Então, meus caros, a NR1 que está aí em atualização completa, tá? Ela já tem uma existência, aí nós temos 2019, depois nós temos 2024, 2025, e as empresas estão preocupadas com as multas. Então, eu estou aqui para dizer para vocês, as empresas já tinham regras a cumprir. Entretanto, o que a NR1 atualizada fala é sobre uma gestão de riscos psicossociais, ou seja, eles estão incluídos dentro da categoria ocupacional. Então, tudo que acontecia nas empresas permanece e vem um olhar mais auspicioso. Empresas que receberam multas? Sim, se não estiverem trabalhando com o seu plano de gestão de riscos. Então, nós precisamos de profissionais para analisar as empresas? Sim. Esse é o nicho do mercado que a Avalon está se inserindo? Sim. Por quê? Porque a Avalon apresenta uma solução. Entretanto, para a solução ser aplicada, nós precisamos do quê? De um diagnóstico. É possível diagnosticar? Sim. Eu realizei uma capacitação para fazer análise dentro do ambiente empresarial. É um desafio? É. Eu vi aqui ontem os colegas franqueados falando sobre o seu atendimento, sobre a sua estrutura, sua forma de tratamento com os clientes. E o que eu quero apresentar é mais uma possibilidade. Para nós apresentarmos a Avalon como uma solução para o ecossistema empresarial, nós precisamos ou estarmos associados a agentes que estão fazendo análise das empresas pelo perfil NR1, ou então nós precisamos nós mesmos realizar.
Então aí nós precisamos estudar e nos inserirmos neste mercado. Tá? É um nicho que eu estou aqui como pioneira, digamos assim, e no congresso do ano que vem eu posso dar mais resultados. Meu objetivo é o humano como prioridade. E aí, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: precisamos investir na cultura, nos resultados e nas organizações. Se vocês não tiverem um empresário realmente pensando no humano como prioridade, ele vai até comprar filme lá no GNR1, tá bom? Então a gente tem que bater na empresa certa. O ponto todo é que o humano, ele precisa ser visto. Ele precisa ser reconhecido. Por que acontece a rotatividade nas empresas? Muitas vezes são os funcionários que estão saindo das empresas. O que eu quero alertar é o seguinte: as pessoas também estão querendo ser bem tratadas, bem cuidadas. Se nós tivermos empresários que não estiverem cuidando dos seus funcionários, eles podem ir embora. Sim. Nós estamos falando das gerações, né? Eu pergunto aí o pessoal do marketing, super geração. Vocês ficariam com uma empresa que não tratasse vocês bem? Muito mercado de trabalho com vocês. Então, assim, é necessário que os empresários pensem que eles podem sim estar perdendo seus funcionários, seus empregados, se não estiverem pensando no ecossistema onde esses funcionários estão inseridos. E é claro que quem tem a visão do empresário vai pensar o quê? Se o meu empresário, se o meu empregado, ele está bem motivado, o que eu vou ter no final? Lucro. E mais que lucro, o que eu vou ter? Lugar onde eu gosto de estar. Como é bom de entrar na empresa e ver todo mundo bom dia, e qual é, e sempre vai se apagar hoje, mas com alegria, não é mesmo? Então a gente precisa de uma cumplicidade. Então a empresa é um organismo vivo, é um equilíbrio, qualidade física, mental, emocional e relacional das pessoas que a compõem. E aqui está eu, o que me trouxe até aqui. A minha formação inicial é a formação jurídica. Eu trabalho há muitos anos a questão educacional, estive no ambiente universitário, fui apresentado como professor há 23 anos, está chegando no recinto, Celito Moro, que me acompanhou muito nessa trajetória, responsável por grandes passos que eu dei na minha carreira também. Quero continuar com a educação, é isso que me traz aqui. Melhor forma de entrar, levando a água que ontem, Flávio querido, nós falamos muito sobre espiritualidade, né? Luciana também, a Maria também. Falamos muito sobre isso. Entretanto, nem sempre conseguimos entrar pela porta da frente com este avanço, exatamente pelos preconceitos, crenças, posicionamentos e o aspecto da religião que muitas vezes fica confuso nesse cenário. Mas todos nós sabemos que precisamos de um equilíbrio mental, emocional, físico, energético, para conseguirmos termos metas cumpridas. Falei a visão do empresário. Então, como trabalhar? A minha ideia é construção de culturas humanamente sustentáveis. Tem um monte de gente que está trabalhando na minha empresa. Eu não posso contratar todo mundo. Mas por que as pessoas querem trabalhar na aula? Aqui, o mouse estivesse aqui, nesse momento, quer dizer, cadê o quadro de funcionários? E tem mais gente querendo trabalhar na aula, na fábrica, né? Por quê? Será que tem um clima lá favorável? Será que tem uma SER disponível lá? Uma câmara de energização e reequilíbrio? Então, o que eu quero falar para vocês é que a motivação está no meu currículo e também eu fui uma pessoa que sentiu sobrecarga, conflito, dentro do ambiente de trabalho, quando estava com a CLT. Então, eu conheço essa coisa. Então, aqui, existem vários elementos que podem estar presentes na vida de várias pessoas que estão nas empresas. Como nós podemos melhorar isso? Quando tiver no tempo, não fala. Vai tocando. Então, assim, se a gente for fazer uma análise de um programa humano como prioridade dentro da empresa, a gente vai primeiro diagnosticar, compreender, transformar, sustentar e prosperar. Aonde que eu vou colocar a SER dentro dessa história? Eu não vou fazer tratamento individualizado com as pessoas, mas eu vou colocar um tratamento focado em empresarial. E eu vou começar o quê? Com a liderança. Porque a gente sabe que existem empresas de grande
médio, pequeno porte. Então, a primeira coisa que a gente precisa decidir é: vou entrar em que tipo de empresa? Então, eu sugiro aí a gente está trabalhando com médio porte, porque a gente vai ter uma organização maior e um número de pessoas maior. Vamos trabalhar com os aspectos culturais, os aspectos de liderança, comunicação e processos dentro da empresa, analisando como a gente pode estar criando irradiações para colocar no cristal. Todo mundo que deitou na série já sabe, né? 42 cristais de Vogel concentram no chakra frontal e começa a irradiar. Dá para a gente fazer uma consciência coletiva melhorada dentro da empresa? Sim. É claro que vai ter um funcionário lá que se separou, está em crise. É claro que vai ter um funcionário lá que está com uma depressão pré-existente. E esse é um grande desafio, né? Porque quando a gente fala de situações da empresa auxiliando no quadro de gestão psicossocial, a depressão deve ser causada no ambiente de trabalho, a ansiedade deve ser causada no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, assim, a Evelyn fala sobre fatores de risco. Coloca o clima agora, mergulha comigo na empresa. O chefe chega olhando de cima e diz: prazo final do dia. Joga o material em cima da mesa. O funcionário recebe isso todo dia. Ele chega em casa como? Então, de um aspecto de fator de super exigência de meta, um horário restrito, vai começar a gerar o quê? Ansiedade. Então, de fator de risco, eu já tenho um risco. E do risco, eu tenho um adoecimento. O que eu vou ter? Transtorno de ansiedade. Tem alguma coisa a ver com a família do funcionário? Talvez não. Mas o clima da empresa vai afetar o cara quando ele chegar na família? Vai. Então, assim, o foco da NR1, o foco da gestão dos riscos psicossociais são situações cotidianas dentro da empresa. Então, quer diagnosticar a empresa? Ok, vamos servir para dentro da empresa e olhar. E este olhar é um trabalho com a liderança, com a gestão da empresa e depois vai para a CERT. Então, eu estou propondo aqui um tratamento coletivo da empresa via CERT, começando pela liderança. E é claro que outras coisas vão se realinhando. É ou não é que quando a gente fala o slogan de equilibrando vidas com amor e excelência, a gente está falando que é da vida como um todo? Só que eu vou entrar pela porta da profissão. E como é o empresário que está pagando a sessão, porque eu vou propor no final convênio, né, minha gente? Eu vou entrar por essa porta aqui e eu vou oferecer o quê? Visão empresarial. E o funcionário vai ter ganhos do realinhamento dele como um ser. Ele vai chegar mais animado em casa. Fez sessão na SER, vou ter que ajustar ambiente, horas da carga horária do trabalho, sim, mas a sessão na SER não é 20 minutos. Olha aí, efetividade, produtividade. A gente tem na mão algo muito importante e fácil de apresentar aos empresários. O empresário sempre quer o quê? Rapidez, resultado, otimização. Então tem muita coisa para a gente trabalhar. O objetivo é gerar, a partir de uma organização mais equilibrada, pessoas mais equilibradas, com bem-estar, com clareza, equilíbrio e desenvolvimento. Isso vai fazer com que as tarefas delas sejam cumpridas com maior agilidade, com maior clareza, maior direcionamento, e elas vão se sentir o quê? Motivadas e autoestima lá em cima. Vai melhorar a vida afetiva? Vai melhorar a vida familiar? Vai. Então é um ganho para as empresas e para quem trabalha nas empresas. Eu vou pular essa partezinha aqui, só quero deixar claro o seguinte: que a NR1 deixa bem claro que os riscos psicossociais eles existem. Por isso a gente começou com os slides de ansiedade, depressão, que é o que mais acomete a sociedade hoje e no ambiente empresarial. A identificação deles, a necessidade de gerenciamento deles e a necessidade de prevenção. A série entra como uma prevenção. Se as empresas estão todas obrigadas a tratar a gestão dos riscos psicossociais, não tem empresa que não tenha risco psicossocial. Então a gente vai estar otimizando as empresas que já estão bem. E aquelas que não estão bem, elas vão simplesmente encontrar um valor humano muito maior. Vamos mapear então. E, por fim, nós precisamos dos líderes. Porque o programa de gestão de riscos proposto pela NR1 não vai transformar as empresas. Como eu disse para vocês, vai ter muito empresário querendo evitar multa, querendo só o documento assinado
assinado de que a gestão está sendo feita. A questão é, se a gestão for feita, vai ter uma melhoria? Eu vou obedecer o prazo. Se a gestão for feita, vai ter uma melhoria? Vai. É conscientização? É. As palestras que eu pretendo fazer são para isso? Sim. E quero lançar... Cadê o Arthur? Quero lançar um modelo franquia, uma frente para que a Avalon tenha realmente uma boa aceitação no mercado empresarial, pela valorização humana. Então, vamos transformar. Aconteceu alguma coisa aqui. Tiraram da cena antes dos 5 minutos. Não foi combinado. Aqui nós temos a sede. A questão toda é o seguinte: se queremos ambientes onde as pessoas possam exercer o seu melhor, a pergunta é: estamos criando as condições para isso? Eu também sou terapeuta integrativa, trabalho com outras técnicas, pretendo oferecer também as outras técnicas, mas aqui o meu foco é trabalhar com a possibilidade de dar certo. Temos condição de oferecer melhores condições a todos. Então, como eu falei para vocês, fatores de risco geram risco e geram adoecimento. Dá para evitar transtornos de ansiedade, transtornos de pânico nas pessoas? Dá. Se nós conseguirmos controlar fatores iniciais, que começam com assédio moral. Porque eu falei antes sobre o empresário chegar na empresa e diz prazo no final do dia, eu estou trabalhando com assédio moral. Mas se for bem trabalhado, eu estou trabalhando com o quê? Qual foi a palavrinha mágica que eu falei no início? Meta. Toda empresa tem que ter meta. Chegou o senhor da Avalon. Quantas CES nós temos que vender para manter a empresa em pé? Quantas sessões na CES nós temos que manter ativas para ter a empresa em bom funcionamento? E eu estou falando algo que é contra o humano? Não. As empresas precisam prosperar. As empresas fazem parte da economia do Brasil. E vamos para além do Brasil, né? Quantos países mais podem ter Avalon? Então a pergunta é essa: estamos criando condições para isso? Me ajudem a levar essa pergunta aos empresários, me ajudem a levar a conscientização de que a Avalon está no mercado e pode auxiliar no avanço das empresas. Aqui você sabe, a tecnologia da CE, em respeito ali, eu já devo estar nos 2 minutos finais. Então a tecnologia a serviço do equilíbrio humano, muitos já experimentaram. Campos eletromagnéticos pulsantes, frequências, som, luzes, visual, tecnológico e sofisticado. Aqui a foto fachada da minha franquia, isso aí foi do dia 23 de janeiro de 2015. Inauguração, com muita gratidão e honra a esse dia, todos os dias são o mesmo dia. Entre o sentimento e o pensamento que se abriu as portas, é o mesmo sentimento e pensamento que faz a Avalon entrar nas empresas agora através da NN. Então, vamos trabalhar o coletivo, porque a NN não fala do individual. Se os franqueados chegarem oferecendo sessão individual, não vai rolar. Tem que ter diagnóstico e tem que ter execução para gestar os riscos. E os riscos se formam o quê? No coletivo. Então, a visão da proposta que eu venho trazer para vocês, para todos os franqueados aqui, é propor irradiações de consciência coletiva. Aqui, passando rápido os fatores, não vai dar tempo. Vamos continuar essa conversa depois. Me chama no Instagram. Dá um alô. Eu tenho muita coisa para entregar. E, para quem quiser, dá um oi no Insta e já pede o e-book. Esse e-book aí foi feito com muito carinho. A gente já distribuiu em várias empresas em Santa Maria e a gente está colocando uma semente. Conto com o sentimento e pensamento positivo de vocês, porque a gente precisa dar qualidade de vida e bem-estar. Ontem se falou muito sobre isso. E eu vou dizer para vocês, eu comprei a minha franquia na segunda sessão, certo? Eu fiz. E eu só fiz isso porque eu senti no coração que eu tinha uma missão de distribuição. Então, o que eu estou fazendo hoje aqui é encontrar o meu jeito de distribuir a SERP. A minha formação inicial foi jurídica. A minha formação terapêutica foi por buscas internas muito fortes e a SERP veio coroar. E as minhas questões, elas vieram também do meu ambiente
onde eu era uma CL. Com o coração na mão, eu entrego para vocês essa grande oportunidade e peço para nós o e-book. Resumindo essa palestra, o que vocês precisam ter? Localizar uma empresa que tenha já um gestor que pense no humano como prioridade. Apresentar que existe uma legislação que já era pré-existente, mas que incluiu um risco que antes eles não estavam olhando. Então tem que cuidar, que tem muita empresa que vai dizer que já tem alguém gestando, mas a questão é, está gestando este risco? Porque esse é novo. E deixa a pergunta no ar. E diz que tem um e-book para mandar. Ok? Dica minha, quando fala em multas, empresários, acorda. Quer fazer uma pergunta? É o seguinte, eu tenho acesso a empresas que têm esse tipo de viagem de pensamento dos donos, gestores, e elas têm já um quadro de 450 pessoas. Hoje já existe um planejamento na aula para isso. Estamos criando. Essa é a ideia. Eu estou entrando nas empresas com o meu passo, que eu posso dar, né? Porque se eu for apresentar para vocês, né, eu na minha empresa, eu faço os atendimentos, eu faço os vídeos, que muita gente, gratidão, né, curtiu aí, eu faço tudo. Então, para mim também é um exemplo de vida o quanto eu permaneço em equilíbrio e me reequilibrando sempre através das minhas sessões sérias. E eu não faço só sessão séria, né? Eu sou uma terapeuta que pratica outras coisas também. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu estou caminhando devagar para poder apresentar os resultados e eu quero ser o exemplo desse campo que reequilibra. Essa é a minha meta pessoal. Então, nas empresas, eu posso chegar lá e convidar. Eu já disse para o Mauro, se estourar isso, eu vou precisar de 10 CS. Porque tu imagina, os empresários colocando os seus funcionários de 20 em 20 minutos dentro da série, focando para a empresa, e é claro que vão ter ganhos de saúde, é claro que vão dormir melhor, é claro que vão ter mais clareza mental. As mulheres vão agradecer em casa, os maridos vão chegar estressados. As mulheres vão chegar felizes em casa, os filhos vão ficar felizes que a mãe está brincando depois que chega do trabalho. Né? Então a gente vai contribuir muito com o país. Isso tem que vibrar no coração. Entende? Desculpa que eu falei demais. Eu respondi sua pergunta, então. A Ávila não tem um plano, mas eu estou querendo criar. Então eu tenho meu coração na mão e a minha própria experiência. Quantas empresas eu vou dar conta? Eu não sei. Encerrou meu tempo? Tem mais perguntas? Eu adoro responder perguntas. É isso? Deixei alguma coisa faltando? Vamos acelerar? Certo? Tratamento? E tem mais um ponto. Às vezes o funcionário, essa é uma dor minha. O funcionário que ganha 2 salários mínimos, ele não consegue fazer pacote certo. Mas se eu tiver ele dentro de uma empresa, que o líder da empresa tem a consciência do humano como prioridade, a empresa tem desconto pelos convênios e ele vai ter uma qualidade de vida melhor. Quem está ganhando e tendo lucro, a cifra no final é o empresário. Tem que fazer cálculo? Tem. Quanto sai? A gente poderia falar muito mais, mas eu estou sentindo uma pressão aqui. Quanto sai um funcionário afastado? Você sabe por que a NR1 está com as atualizações? Por causa do governo. Quem é que paga os afastamentos? A Previdência está boa? A Previdência dá conta? Tem uma lógica para tudo. Por que a Avalon veio para o país, para a cidade de Santa Maria, e a missão é gerar equipamentos para distribuir quinta dimensão, que é o amor, o amor, o amor, o amor. O povo está precisando. Eu me sinto parte desse povo, com muita gratidão. A minha vida está sendo reequilibrada com amor e excelência. E é isso que eu preciso. Gratidão a todos e continuamos essa conversa mais tarde. Muito obrigado, professora, por esse momento de passagem de informação. E a gente pensa
em desenvolver. Ontem nós estávamos conversando na janta. Tudo que vem à nossa volta, que é o que mais nos chama atenção para mim, primeiramente, é tu colocar algo no mercado que dê a atração. Nós estamos num ciclo de desenvolvimento, onde a SER vem para ajudar, e só quem sabe isso é quem está usando o equipamento. Quando a gente montou o congresso, o formato era para que todos conseguissem entender o que nós estamos passando aqui. A gente pediu para fazer com que as gurias do marketing filmassem, o Mauro trouxe o pessoal da imagem. A gente tentou colocar o que tem de melhor dentro do que nós estamos desenvolvendo, que é o novo, que é a forma de como o ser humano precisa ser tratado. Ontem aqui foi falado de ondas e frequências, o Regis falou, os outros palestrantes também, mas para nós é importante que as pessoas entendam que nós estamos levando o diferente que resolve, e resolve mesmo. Quando nós temos essa convicção, mais fácil fica da gente continuar dando sequência no que nós temos. É árduo, é difícil, a gente tem conversado, eu falo para o Mauro, a gente vai sangrar muito ainda para que as pessoas comecem a entender, mas faz parte do crescimento. E o crescimento vem com uma passagem da informação. E hoje a gente tem um nível de possibilidades muito grande de poder estar disseminando isso, pulverizando essa quantidade de informação mais rapidamente para que as pessoas entendam o que a SER é. Quando a gente fala de SER, está chegando o cara que nos trouxe para cá, o Coronel Borges. Ele chega para nós e diz assim, isso aqui é uma dádiva, e é uma dádiva. O equipamento entrega. Ele vem para que isso seja feito. A gente tem que, querendo ou não é puxar o saco, mas o Mauro, quando desenvolveu o equipamento, ele veio com esse pensamento. E nós, que estamos aqui, que somos franqueados, acreditamos nessa ideia. Quando o Luiz Carlos entrou, acreditou na ideia. Quando o Dutra pediu para levar ele lá, quando os outros franqueados foram comprar, adquirir, é importante. Então, a gente consegue fazer com que o Congresso dê o primeiro passo para o desenvolvimento. Então, a gente só tem a agradecer pelas suas informações, por todo o restante que vai acontecer. Muito obrigado. Sakai, gentileza, Rafael, Açu, vai conversando um pouquinho ali que eu